Bom, eu estou neste momento apresentando a atividade prática na disciplina de Fundamentos e Metodologia da Alfabetização 2, ministrada pela professora Renata. Meu nome é Daniela Mara Reis Carvalho, estou atualmente no 6º período de Pedagogia. E quando nos foi apresentada essa atividade prática, inicialmente peço desculpas desde já pela impossibilidade não de formar um grupo, mas pela impossibilidade de dar sequência e andamento a esse grupo, formado por 4 integrantes, o que não foi possível. Estou aqui para apresentar individualmente o trabalho, independente da formação desse grupo ter dado certo ou não, estou aqui para apresentar o trabalho. Quando nos foi proposto a análise do trabalho a partir da matriz curricular de língua portuguesa, de 1º ao 3º ano do ciclo de alfabetização, eu optei por analisar muito bem e escolher o eixo compreensão e valorização da cultura escrita dentro da capacidade, que é a capacidade de conhecimento e uso das funções da escrita, e através da escolha da temática dos gêneros textuais em sala de aula, ou seja, os gêneros textuais dentro do ciclo inicial da alfabetização. Essa atividade prática dentro de um cenário escolar foi escolhido para ser trabalhado com turma de 3º ano do Fundamental 1. Nessa turma de 3º ano nós temos uma turma mista com meninos e meninas, aproximadamente 20 alunos, sendo a maioria composta por meninos, e um grupo, uma sala de aula de 3º ano que vive um ambiente escolar da interação, uma sala de aula que vive um ambiente escolar da mediação do professor, e uma sala ou uma escola que vive um momento de preocupação de como as crianças levam o cotidiano delas, da realidade em que vivem, do meio social em que vivem, e como elas vão levar o meio social em que vivem e o cotidiano delas para dentro da escola. Independentemente dos eixos que existem na matriz curricular, acredito que todos os eixos são importantes, todos os eixos são de destaque, mas aqui a opção foi por trabalhar o destaque da capacidade do eixo temático focado na cultura e na função social da escrita. Essas crianças, no primeiro momento, foram bem receptivas ao trabalho, foram bem receptivas à atividade prática. E quando eu pensei em montar essa atividade prática, a ideia era do tempo necessário para essa atividade acontecer. O tempo então decidido foi por aproximadamente 180 minutos, divididos em 3 atividades, de mais ou menos 60 minutos cada uma, na sala de 3º ano. E aí a opção foi a seguinte: quando eu como professora, como pedagoga, cursando pedagogia, optei por iniciar a primeira atividade. Essa primeira atividade partiu de uma sala de aula, então, em que eu pedi aos alunos para que eles dividissem a sala e formassem uma roda de conversa. Então foi formada essa rodinha de conversa para que eu pudesse apresentar o tema gêneros textuais para as crianças. Quando a gente pensa num gênero textual, qual seria a melhor forma para trazer para essa criança o entendimento de um gênero textual? Que tipo de habilidade essa criança vai ter para no futuro utilizar o gênero textual? Ou seja, não só escrever qualquer carta, qualquer texto, mas saber a formalidade, o uso da linguagem e a função social da escrita dentro dessa linguagem. Quando a rodinha de conversa foi formada, quando eu comecei a explicar a temática, a capacidade para essas crianças, o gênero textual, eu optei por escolher a formação e a criação dos bilhetes, a construção dos bilhetes. Então fui perguntando às crianças: o que é um bilhete? Para que serve um bilhete? Qual é a estrutura correta desse bilhete? Como ele deve ser construído individualmente pelas crianças e a partir da mediação de nós professores? E enquanto as crianças iam discutindo, dando as suas opiniões do que é um bilhete, independentemente de ser um bilhete de uma agenda, que venha de uma agenda da escola para casa, ou um bilhete que a criança mesmo possa fazer em direção ou direcionando esse bilhete para um colega de sala ou para um membro da família, qual seria a forma correta? Qual o melhor uso da linguagem desse bilhete? Então, enquanto as crianças discutiam,
as melhores maneiras de expressar em relação ao bilhete, eu pausei um minutinho ao debate, por um tempo já aproximado de 30 a 35 minutos, e disse às crianças que nós faríamos uma pequena interpretação de um texto para que elas entendessem o que é um bilhete. Qual o sentido do bilhete na vida delas? E a partir daí chegarmos nos gêneros textuais. Então a melhor escolha foi de um texto do autor Júlio César, de um texto de nome É Segredo. Eu vou fazer a leitura breve desse texto para entendimento em sala de aula. Então o título dele, É Segredo, começa com a seguinte história. Sabe, eu tenho um cesto de coisas velhas. Bem, não são coisas tão velhas. É que eu tenho mania de guardar tudo que as pessoas me dão. Outro dia, o Júnior me deu a coleção dele de jogadores de futebol. Eu amei. Minha mãe ficou assustada quando viu todos os jogadores em posição, alinhados na cabeceira da minha cama. Essa menina endoidou, resmungou ela. Deu agora para colecionar coisas de menino? Para não criar confusão, guardei os jogadores no cesto de coisas velhas. Acho então que vou mudar o nome do cesto. Será cesto das coisas proibidas. Ah, esqueci de contar. No cesto eu guardei também alguns bilhetes que recebi do meu colega Daniel. Daniel é meu colega de classe. Eu gosto muito dos bilhetes que ele me escreve, mas não tenho coragem de respondê-los. Fico vermelha quando recebo e logo penso em guardá-los no meu cesto de coisas proibidas. Ou melhor, de coisas velhas. Ou talvez de coisas queridas. Ah, já sei. Vou mudar o nome para Cesto de Segredos. Quando eu terminei de fazer essa leitura É Segredo, do texto É Segredo com as crianças, elas identificaram bem o que é um bilhete. E ao mesmo tempo umas começam a olhar para as outras, às vezes envergonhadas, às vezes não, e entendem o significado do bilhete. E a partir da leitura desse texto, após a leitura, eu passei a perguntar qual foi o assunto do texto lido? Qual a finalidade desse texto? E depois, quais as principais informações destacadas nesse texto? Então, os alunos, eles souberam explorar esse texto. Eles souberam explorar de uma forma que passam a entender o que é um bilhete. Eu não citei na primeira atividade a funcionalidade, o uso correto da linguagem. Tem que ter uma letra maiúscula? Os nomes próprios que ali estão no bilhete tem que ter essa letra maiúscula? Tem que ter um remetente? Precisa num bilhete dizer um adeus, até logo, até breve, quando nós terminamos de escrever esse bilhete? Então, na primeira atividade, eu fui deixando as crianças fluírem na intenção de entender o gênero textual a partir de um bilhete. Quando passam-se em média 50 minutos da primeira atividade, foi proposta uma atividade para casa, de que cada criança fizesse em casa um bilhete com a ajuda dos pais ou responsável, independentemente para quem vai o bilhete. Então foi deixado bem livre para que essa criança escolhesse no primeiro momento para quem vai o bilhete. Pode ser uma personalidade, pode ser um ídolo, pode ser uma pessoa querida da família, pode ser um colega de sala, pode ser um professor, enfim, deixei que elas imaginassem como elas escreveriam esse bilhete. E isso seria uma atividade, uma proposta para a segunda atividade envolvendo gêneros textuais e o uso e funções sociais da escrita. Elas foram para casa e aí depois na segunda atividade elas voltam com o bilhete, como foi proposto na aula anterior. E aí quando foi o momento de apresentarmos esses bilhetes, eu pedi que cada criança lesse o bilhete. À medida que as crianças foram lendo esse bilhete, foi importante que eu percebi que houve uma interação, porque muitas aplaudiam um bilhete lido, outras se assustavam com outro bilhete lido, e aí a interação tomou conta da sala, mesmo estando ali naquele ambiente de sala de aula. Quando as crianças terminaram de fazer a leitura dos bilhetes, o que é um processo também, além da interação, que eu percebi que é um processo de trabalho com a oralidade, aí sim, eu pedi para que cada criança observasse com atenção como foi a escrita. A sua letra foi legível? Você conseguiu entender o que você realmente leu? A proposta da ideia, você aceitou bem o que você leu? Ou seja, você, de uma certa forma,
Deixou-se levar pela sua emoção, pela sua razão, muitas vezes, para escrever aquele bilhete? Dê uma olhadinha para ver se nesse bilhete temos letras maiúsculas. Será que você se preocupou em colocar letras maiúsculas? Ou temos somente letras minúsculas? E aí eu pedi que as crianças sublinhassem as letras maiúsculas, se é que elas colocaram, que elas se preocuparam em colocar as letras maiúsculas. Bom, deu para perceber então que a partir da primeira atividade e da segunda atividade trabalhada com os alunos do terceiro ano, ficou claro que a oralidade foi trabalhada, a mediação do professor foi muito bem trabalhada, a interação das crianças foi muito produtiva e as crianças tomaram conhecimento da real função social da escrita. O bilhete foi valioso. E para a conclusão, nós partimos para uma terceira atividade. E aí nessa terceira atividade, sem uma proposta para casa, na segunda atividade, quando chegamos na terceira atividade em sala de aula, eu pedi que dentro da sala de aula, cada criança escrevesse um bilhete para um colega seu. Tomando, lógico, uma preocupação muito grande com, será que todas as crianças vão receber o bilhete? Né? Será que não vai ter uma criança excluída e não receber esse bilhete? Então, tomando esse cuidado, com toda essa atenção, eu dei um tempo para que as crianças escrevessem o bilhete, escolhessem um colega, usassem aí sim a letra maiúscula, já tinham conhecimento de usar a letra maiúscula, pensassem bem no tema, o que elas queriam, e aí eu deixei para elas, antes delas escreverem o bilhete, eu deixei bem claro que era para elas elogiarem, para elas falarem bem, para elas citarem características positivas daquele colega, ou momentos positivos na sala de aula, em algum momento fora da escola, para que elevasse a autoestima ao mesmo tempo daquela criança, né, daquele colega, com uma verdadeira interação mesmo do conhecimento e da realidade de cada um. Então as crianças escreveram o bilhete, utilizaram muito bem o uso da linguagem e eu dei um tempo para que elas escrevessem esse bilhete. Passado esse tempo delas já terem escrito o bilhete, eu os recebi. Eu fui recolhendo os bilhetes, eu fui tendo atenção e tomando cuidado se todas as crianças estariam ali recebendo aquele bilhete, se a leitura daquele bilhete era uma leitura prazerosa para a criança que fosse receber, para o colega da classe que fosse receber, e em seguida, já tomando providência nessa situação de quem vai receber, se todos receberão e se a leitura vai ser prazerosa, eu distribuí os bilhetes aos respectivos colegas. E pedi que cada um lesse individualmente aquele bilhete. Nesse momento, eu entendi, foi muito rico, porque eu entendi a função social da escrita. A criança já tinha o conhecimento do uso da linguagem, a criança tinha uma compreensão cultural do bilhete, uma compreensão cultural de um gênero textual, por menor que ele seja. Seria muito mais fácil para ela aumentar, de repente, fazer um texto ou uma carta de uma proporção muito maior, com muito mais linhas. Seria muito mais fácil para ela. A criança que tem um e-mail ou que tem um acesso à internet ou um computador em casa, ela poderia escrever, digitar com muito mais facilidade. E aí encerramos essa terceira atividade com as crianças lendo esse bilhete de uma forma que fosse muito bem trabalhada. Então, a função social e a comunicação na sala de aula. E para encerrar essa atividade prática, no quesito avaliação, esse trabalho, essa atividade prática, não é um trabalho, uma atividade que eu vou avaliar em um dia. É uma atividade prática para avaliar desde o primeiro momento da atividade até a condução e desenvolvimento dela. Será que essa criança aprendeu corretamente, teve um conhecimento próprio do gênero textual? Será que essa criança ou esses alunos tiveram alguma dificuldade no processo de aprendizagem? E foi muito importante fazer um registro diário de cada aluno, ou seja, cada criança teve qual dificuldade, cada criança conseguiu harmonizar o conhecimento de que maneira, como é que foi a interação de cada criança, como é que foi a socialização de cada criança. Então a avaliação ela não é feita em um momento, ela foi feita em vários momentos. Então dá para a gente perceber dentro de uma sala de aula, enquanto professor, enquanto educador, quais são os verdadeiros processos de produção do conhecimento da criança dentro dessa capacidade da função social da escrita. Então, eu, Daniela, encerro aqui a minha apresentação
da atividade prática e espero ter contribuído de alguma forma com a disciplina Fundamentos e Metodologia da Alfabetização 2. Muito obrigada.